Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E vamos começar nosso programa de hoje com uma pergunta. Você já teve problemas com o seu plano de saúde? Negativas de cobertura, reajustes, abuso ou demora em autorizações? Esses são desafios que milhares de brasileiros enfrentam diariamente, mas é possível agir e garantir seus direitos. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Luciano Gadiano. Ele é advogado especialista em direito de saúde e referência na defesa de pacientes contra abuso de operadoras. Ele vai esclarecer as principais dúvidas e mostrar caminhos para proteger o que é seu por direito. Obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo, Dr. Luciano. Muito obrigado, Nelson. É um prazer estar aqui novamente no Cá Entre Nós e poder esclarecer algumas questões, tão relevantes para os direitos, dos consumidores em relação ao plano de saúde. Obrigado, nós que agradecemos a sua disponibilidade. E é verdade, o senhor disse bem, os planos de saúde são bons, mas na hora que a gente mais precisa, de vez em quando, vem aí com as surpresinhas que a gente não sabe como agir, a gente está vulnerável, de repente, com a situação que a gente está e acaba fazendo o que, na verdade, poderia ser melhorado ou ter um direito que você, um direito adquirido que você tem e nas entrelinhas o pessoal sai pela tangente. Mas é justamente isso que nós vamos abordar hoje aqui e eu lhe pergunto o seguinte, doutora, começando o nosso bate-papo. Quais são os principais direitos do consumidor ao contratar um plano de saúde e que ele muitas vezes desconhece e são tão importantes? Bom, os consumidores eles têm uma gama de direitos aí que eles muitas vezes realmente desconhecem, Agora, um dos principais que a gente pode elencar aqui é a cobertura obrigatória, do procedimento, dos procedimentos que estão previstos no rol da ANS, e aqueles contratados, os indicados pelo médico, ainda que não estejam naquele rol da ANS, mas que sejam indicados pelo médico, do consumidor, ali, do paciente, são direitos que os consumidores, os pacientes, eles têm. Além disso, o plano de saúde ele tem que, em caso de negativa, ele tem que fornecer uma justificativa formal, para por que ele não vai cobrir determinado tratamento ou determinado procedimento, tá?
ele tem que respeitar os prazos previstos em lei, tá? Então, esses direitos, né, direito à informação, à transparência, os consumidores, eles têm que ter ali uma proteção, e os planos de saúde, as operadoras, né, elas precisam reconhecer isso, porque é uma lei, está na lei, né? É o conhecimento, né? É por isso Isso. que o doutor é especialista aí nessa área e está aqui conosco para tentar nos esclarecer um pouco essas dúvidas. O que caracteriza uma negativa de cobertura abusiva por parte de planos de saúde, doutor? Veja, Nelson, uma negativa, ela é abusiva quando o plano de saúde ele se recusa a cobrir um tratamento essencial, mesmo havendo a indicação médica, né? E sem uma justificativa legal válida. Isso inclui negar tratamento fora do rol da ANS, né, que eu havia mencionado, quando comprovada a necessidade, recusar medicamentos off-label em situações específicas, né, negar procedimentos sob a alegação de serem experimentais, sem embasamento, né? Além disso, também pode ser considerado abusivo negar coberturas com base em cláusulas contratuais genéricas, né, ou interpretação restritiva. Tudo isso vai ali de encontro com o que eu disse, que é o direito à informação. E só para fazer um adendo, né, que eu falei aqui da medicação off-label, né, o que é isso? É que quando você tem um medicamento, geralmente ele tem uma lista de como ele pode ser aplicado, né, é indicado. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Dipirona, indicado para febre. Tá? Quando você usa dipirona para tratar outra coisa, o plano de saúde fala, mas isso aqui não é para tratar, isso aqui eu não vou cobrir. Então, quando tem indicação médica, o plano de saúde não pode Legal. fazer essas restrições, tá? São restrições abusivas. Se tem indicação médica, se tem estudo, né, mostrando já que, ainda que não esteja lá na bula ou não esteja em algum procedimento, que aquela medicação pode ser utilizada em outro tratamento de outra patologia específica, havendo a indicação médica, o plano de saúde não tem legitimidade de ir contra uma indicação do médico. Tá. E, doutor, pegando esse gancho, quando que o plano de saúde pode, legalmente, recusar a cobertura de um tratamento ou de um procedimento? Olha, existem algumas situações que a negativa pode ser considerada legal, tá? Como procedimentos não previstos na cobertura contratual ou tratamento, principalmente, geralmente, né, o que acontece é tratamento estético, tá? Mas, mesmo assim, tá? Na maioria das vezes, essa negativa ela pode ser revista, né? Ou quando também é legítimo o plano negar o tratamento, né? Quando estiver fora da rede credenciada. Isso também o plano de saúde pode negar, tá? Mas fora isso, determinadas negativas, assim, elas não são legais, elas podem ser revistas ali na justiça. Tá. Vamos lá, vamos falar então do consumidor. Eu, como consumidor, quando que eu posso e como que eu devo proceder ao receber uma negativa de cobertura que eu acredito, por exemplo, que ela seja injusta? Tá. O primeiro passo, a partir do recebimento dessa negativa, é pedir ela por escrito. Tá? Pede ela por escrito, com a justificativa detalhada. Tá? Isso é obrigação do plano fornecer. Tá? Em seguida, é recomendável que se faça uma reclamação junto à ANS e no PROCON. Tá? Faz o protocolo lá e faz a reclamação, registra. E se por um acaso a negativa persistir, o consumidor ele pode buscar o auxílio de um advogado especializado e ingressar com uma ação judicial para garantir o tratamento, né, ali de forma rápida, muitas vezes com pedido liminar. Que ele tem que, obviamente que ele vai ter que estar amparado aí por um advogado, certo? Ou não é necessidade, ou não há necessidade disso, por exemplo, de você ir no PROCON e fazer uma reclamação. Acho que tem que ter um embasamento, né, doutor? Na maioria das vezes,
quando o plano de saúde ele fornece aquela negativa formal, né, por escrito, ele utiliza de certos termos que são, a gente fala o juridiquês, né? Do juridiquês. E a gente não entende nada, é isso aí. E aí, às vezes, a pessoa acaba não entendendo o que está escrito ali, né? É uma forma mais técnica, né, que eles colocam e, por vezes, o consumidor acaba precisando de um auxílio ali do advogado, tá? Não é obrigado. O consumidor ele pode fazer a reclamação na ANS e no PROCON sem o advogado. Inclusive, ingressar, assim, dependendo da ação, dependendo do valor, se encaixar nos requisitos do juizado especial, ele pode entrar também sem advogado nos juizados especiais. Isso vai depender se cabe, né? Se é possível entrar com aquela matéria no juizado especial, tá? Você não vai demandar uma perícia, enfim. Mas assim, um conselho, né, que às vezes a gente dá para as pessoas é que é melhor ingressar com qualquer medida judicial, inclusive nos juizados especiais, com o advogado, né? Porque ali vai ser tratado temas técnicos, tem a matéria processual, tem a ordem da matéria que está sendo tratada ali, né? Então, vai demandar um conhecimento específico. Então, para a garantia do direito, é melhor que esteja acompanhada ali com o advogado. Mesmo porque as negativas, elas vêm por escrito e elas puxam leis, fazem referência a ANS e tudo mais, né? E a gente, às vezes, o leigo não vai entender isso. Exatamente. Acredito eu. Doutor, e o reajuste por faixa etária, ele é permitido? Em que situações, em que situações ele pode ser considerado abusivo? Tá, o reajuste, regra geral, ele existe, tá? É possível reajuste por faixa etária, mas ele tem que seguir umas regras específicas, tá? Ele se torna abusivo quando a correção, né, a alteração do valor é desproporcional, né? Ou discrimina, por exemplo, idosos, né? O Estatuto do Idoso, ele proíbe reajustes abusivos, né, para maiores de 60 anos, que tenham mais de 10 anos de plano, né? E se houver um aumento excessivo, é possível sim questionar na justiça. Mas vale ressaltar também que a gente muitas vezes precisa analisar de quando é o contrato, né? Quando o consumidor ele celebrou o contrato com a operadora, se foi antes da lei ou se foi depois. Me diga, ainda falando sobre o reajuste, porque me parece que tem uma faixa etária que até aquela faixa etária você pode reajustar e dali para frente ele tem que ficar fixo. Só aplica os reajustes de inflação e outras coisas mais. Existe algum caso de que o reajuste da faixa etária que esteja já estancado vir a ser cobrado? Isso é legal? Então, essa é uma das hipóteses que a gente analisa o contrato. Tá? Se foi feito antes da lei, né, dos planos de saúde, ou se foi depois. Porque antes da lei, os contratos eles não ficavam vinculados aos reajustes, aos percentuais de reajuste que a ANS fixa. Então, às vezes aumenta, às vezes ele coloca uma delimitação. Então, muitas vezes a gente acaba vendo pessoas que têm um plano de saúde, muito idosos, inclusive, e a gente observa que eles pagam um valor muito abaixo, né? Fala, nossa, um valor tão diferente de quem contratou depois da lei, que o valor acaba sendo maior. Isso depende de uma série de fatores, se ele foi feito individualmente, se foi feito por algum sindicato, né? Então, a gente tem que observar de quando é o contrato, como foi feito, se é um contrato individual, se é coletivo. E aí a gente vai entrar examinando cada um desses pontos para ver se é ou não abusivo o reajuste. Então, demanda uma análise contratual, uma análise de documentos. Sem dúvida. Não dá para ter uma resposta generalizada, né? Porque cada caso é um caso e tem que ver direitinho e tudo baseado no contrato que foi feito. Isso.
Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. É possível recorrer judicialmente em casos de negativa de cobertura? Quanto tempo, em média, essas ações costumam durar, levar para ser resolvida? Na maioria dos casos, a solução é a solução mais eficaz, né? Recorrer judicialmente, né? Muitas vezes, a gente até pode conseguir uma decisão favorável, né? O juiz concede uma tutela de urgência, uma liminar, né? Não quer dizer também que o plano vai cumprir, tá? Infelizmente, acontece de você entrar na justiça, conseguir a liminar e o plano de saúde desobedecer. E aí o juiz vai lá e acaba fixando multa diária. Então, vai colocando lá, vai pagar R$1.000, um exemplo, tá? Só um exemplo para a gente ilustrar. O juiz fixa R$1.000 por dia de descumprimento, fixado delimitado a 30 dias. Deu 30 dias. Não cumpriu, ele pode majorar essa multa e fixar mais um período. E assim, até chegar a um ponto que aí, outras medidas vão sendo tomadas, né, para que seja feito o efetivo cumprimento, tá? Agora, com relação ao tempo, isso é muito variável, tá? Porque também depende do caso. Depende de onde essa ação vai tramitar, né? Não é difícil para o advogado, né? Não tem como. Seria até antiético a gente colocar um tempo. A ação vai delimitar, ela vai tramitar por 1 ano. Não posso fazer isso, por quê? Porque não é um trabalho que depende apenas do advogado, depende também dos trâmites da vara em que o processo está tramitando. Então, de repente, aquela vara está mais sobrecarregada, acaba demorando um pouco mais, ou é uma vara de uma outra cidade que está um pouco mais aliviada, que pode, né, mais... Tudo depende, o juiz trabalha de uma outra forma. Então, não tem como a gente delimitar um prazo, tá? De quanto tempo vai demorar para o juiz analisar o pedido de tutela, o pedido liminar, quanto tempo vai acabar a ação, tem recurso, né? Às vezes vai para o tribunal, vai para o Superior Tribunal de Justiça, muitas vezes pode até ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente fixar um tempo, às vezes, é meio complicado. Claro. Doutor, quais são os documentos ou provas, né, são indispensáveis para abrir uma ação contra um plano de saúde que seja realmente relevante, né? Que você chega lá e fala assim, olha, aconteceu isso, eu tenho embasamento aqui que vai dar um certo resultado favorável. A principal se for um caso de negativa de tratamento, né, como é o objeto aqui, sim, você precisa pedir por escrito para o plano de saúde, tá? Pede a negativa por escrito, eles têm que fornecer isso, tá? E é muito interessante que você tenha também o contrato que você celebrou com o plano de saúde, porque isso vai possibilitar ao advogado saber quais as regras que vão ser aplicadas,
são aquelas que estão elencadas no contrato exclusivamente, ou se a gente vai poder aplicar as regras posteriores, né, à promulgação da lei. Tá. Então, o contrato do plano de saúde é negativa, os comprovantes de pagamento do plano para mostrar que está tudo em dia, né? Eu estou cumprindo com a minha obrigação aqui, está tudo em dia, está aqui com os comprovantes de pagamento, né? Pelo menos dos últimos 6 meses, pelo menos, tá? Mas tem que estar em dia, tudo certinho. E os documentos pessoais, em suma, de forma resumida, esses são os essenciais. Posteriormente, a análise, a gente pede lá o relatório do médico junto com o prontuário médico, né? Os exames, né? Que o paciente fez, que indicam que ele já fez um tratamento prévio, que ele já tentou outras alternativas e não deu, e por isso é necessário que se faça esse procedimento que foi negado. Tudo isso a gente vai montando, né? Mas os essenciais são esses que eu falei. Sem eles, não tem como a gente ajuizar uma demanda. Tá. Doutor, uma outra perguntinha, ainda falando dos reajustes, eu esqueci de fazer uma pergunta. Como que os idosos, assim, um grupo frequentemente afetado por reajustes abusivos, podem proteger os seus direitos? Tá, eles devem acompanhar os reajustes, tá? Ano a ano, né? E sempre que eles perceberem ali que houve um reajuste um pouco excessivo, que se mostra aparentemente abusivo, ele tem que buscar uma assessoria jurídica, tá? Para que seja feita uma análise. Mas, fora isso, ele também pode abrir uma reclamação junto à ANS, tá? E as ações judiciais também têm sido eficazes, né? Para reverter esses reajustes irregulares. Então, buscar um auxílio de um advogado, fazer uma reclamação na ANS, que isso muitas vezes também acaba resolvendo, tá? E se de tudo não der certo, aí acaba ingressando na justiça com uma ação. Tá. Uma outra perguntinha que eu acho que é interessante. Quais os cuidados que as pessoas devem ter ao contratar um plano de saúde para, de repente, evitar essas surpresas futuras aí, essas demandas e tudo mais? Bom, é essencial verificar a cobertura contratada, né? As carências, qual que é a rede credenciada, né? A abrangência territorial dela, né? Porque hoje tem plano de saúde que é nacional, outros ali, certas regiões, certos estados. Então, ver qual que é a rede credenciada, o histórico de reclamações, isso pode ser obtido na internet, com pesquisas, né? Operadora X, Y, Z, quais são as reclamações mais frequentes, né? E, além disso, entender os reajustes previstos, né? E ler o contrato com atenção antes da assinatura. É importante você saber o que você está contratando. É um dever, inclusive, se o consumidor tiver alguma dúvida, perguntar, falar, isso aqui, se acontecer determinada situação, o que acontece, o que vai implicar na minha cobertura, em eventual tratamento. O plano de saúde tem que prestar as informações, né, um dever de transparência para com o consumidor. Então, esclarecer todas essas dúvidas no momento da contratação também. Uma perguntinha que acho que tem a ver com essa resposta que você está dando aí. E durante o plano, a operadora, o plano de saúde, ela pode trocar, por exemplo, como o senhor falou aí, a rede credenciada. Tem um hospital bacana que você é atendido lá, e de repente você vai e ele não está mais atendendo determinado plano que você contratou. Isso é possível? Simplesmente vai e tira? Como que funciona isso? O que a gente pode fazer para garantir a continuidade, por exemplo, daquele... Você está fazendo um tratamento naquele... Vamos falar de um hospital, de um hospital da rede credenciada. De repente você não é mais... O plano de saúde não tem mais aquele hospital como credenciado. Como que você faz? Primeiro a gente observa o contrato, para ver se o contrato permite essa alteração. Ele faz isso, tá. Isso. O que não pode é o consumidor ficar desamparado, tá? Mas
Via de regra, pode acontecer, sim, no decorrer do tempo, né, de contratação, uma alteração na rede credenciada, tá? E se isso causar algum tipo de prejuízo no tratamento de alguém, isso pode ser questionado também, tá? Mas um dos pontos que a gente destaca tem que analisar o contrato, ver se tem cláusula que fala, que trate disso, né, da alteração da rede credenciada, e se essa alteração da rede credenciada implicou em algum prejuízo para o consumidor, tá? Porque muitas vezes acontece, por exemplo, do consumidor que fazia um tratamento em determinada cidade e vai ter que passar a fazer numa outra cidade. Então, o consumidor está fazendo um tratamento aqui na cidade, vamos dar um exemplo, de Bauru, e ele é encaminhado, agora não tem mais a cobertura, só em Ribeirão Preto. Tá, se acontecer isso, via de regra, o plano de saúde ele tem que cobrir os gastos com deslocamento, os gastos com alimentação, enfim, ele tem que arcar com isso. Mas antes de tudo, observar o contrato, tá? Observar o contrato para ver se ele tem esse tipo de permissão e se teve algum tipo de prejuízo para o consumidor. Num caso como esse, mais simples, sem ser deslocamento de cidade. Por exemplo, você tem algumas exames de imagem, por exemplo, que você tem algumas, como se diz, algumas clínicas que podem fazer e são credenciadas. Perfeito. De repente, ele reduz aquilo e credencia só... Você tinha 10, ele credencia 3. E isso dá boas, todas elas boas. Mas isso dá uma sobrecarga na hora do atendimento. Ou seja, você indiretamente ou diretamente, com essa decisão permitida que eles têm, de acordo com a lei, prejudica o consumidor. Isso é possível ser questionado? Sim, a partir do momento que existe o prejuízo, Tá. A gente vai observar primeiro a legalidade do ato, né? Se ele tem previsão contratual, se está em consonância com a lei, tá? E aí observar, se tiver em consonância com a lei, se tiver disposição contratual, fica um pouco mais difícil da gente questionar isso, tá? Mas é aquela questão que eu coloquei. O consumidor não pode ficar desamparado. Então, se jogou para um outro laboratório, um laboratório, o exame não faz mais naquela cidade, foi para outra cidade, o plano de saúde tem que se adequar e não pode deixar o paciente desamparado, tá? Mas isso demanda uma análise contratual para ver se aquele ato, de fato, está previsto no contrato e se existe previsão legal para aquilo. Tá. Bom, doutor Luciano, cá entre nós, existe alguma dica prática ou estratégia para os consumidores que buscam resolver conflitos com planos de saúde antes de recorrer à justiça? É claro, antes de recorrer à justiça, é lógico que, independentemente de contratar um advogado, porque isso é básico, né? Sim, o consumidor ele tem que documentar tudo. Tudo busca documentos, mensagens de WhatsApp, documenta tudo. Anota números de protocolo, tenta deixar isso numa pastinha organizada, tá? Tenta buscar uma mediação ali com a operadora, né? Registra as reclamações no PROCON, na ANS, né? Em muitos casos, essa resolução, essa resolução extrajudicial, ela é possível. Pode ser feita uma notificação extrajudicial, não é necessário um advogado. Então, ele pode notificar ali, né, com base em alguma cláusula contratual, em algum artigo de lei. Pode, sim, ser feita uma notificação extrajudicial e tentar resolver isso de uma forma amigável, né, sem recorrer às portas do Poder Judiciário. Basicamente, é aquilo que o senhor comentou desde o começo e a gente vem percebendo até o final do nosso bate-papo aqui, que é muito importante os cuidados antes de você contratar, né? E que, de repente, você não entende muito, é bom que se tenha um suporte aí jurídico de alguém,
de algum advogado na contratação, inclusive, para evitar problemas futuros. Né? Acho que Exatamente. porque, como eu mesmo diz, os contratos têm as letrinhas pequenininhas que nem todo mundo lê. E vai assinando e tudo mais. Exatamente. Eu queria agradecer muito a sua participação novamente, sempre muito solícito com o Cá Entre Nós e sempre muito elucidadora as suas entrevistas. E eu vou pedir para que o senhor agora, eu vou colocar os seus contatos aqui e pedir para que o senhor deixe uma mensagem aí para os nossos seguidores aqui do Cá Entre Nós. Perfeito, né? Eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, né, de falar sobre um tema tão relevante, né? Eu espero que essas informações elas tenham sido úteis para todos nós, os nossos ouvintes, telespectadores, né, que nos acompanham. E se precisar de alguma orientação, estou sempre à disposição. Ok. Muito bem, doutor. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo e ter a paciência aí de passar compartilhar os seus conhecimentos aí com a gente. Os contatos do doutor estão aqui no rodapé. Anotem para quem quiser bater um papo com ele, já fala direto. Bom, pessoal, eu conversei aqui com o doutor Luciano Pessoa Gardiano. Semana que vem nós teremos um novo entrevistado aqui, e é claro, sempre escolhido por você que nos segue nas redes sociais, que também envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa um like para o nosso programa, para a entrevista aí para o doutor Luciano. E se você gostou, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp, que é muito importante aí para nós passarmos cada vez mais informações relevantes como essas informações que o doutor Luciano nos deixou aqui. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.